faz hoje 39 anos. Eu estava na guerra. Se calhar outras pessoas estariam em situações parecidas ou talvez mais complicadas. Felizmente, hoje estamos aqui livremente, está quem quer, quem não quer não está, e naturalmente que esta sessão tem como objetivo relembrar efetivamente o dia 25 de abril de 1974. Muitos dos associados da Voltada Poente não eram nascidos a essa data. Estas celebrações parece-me que têm hoje cada vez mais sentido, porque muitas das pessoas que hoje vivem na nossa sociedade não são contemporâneas desses factos, desses acontecimentos. E não quero mais lembrar que antes dessa data tínhamos um regime político que não nos proporcionaria este tipo de encontros. Isto era proibido. Esta simples reunião que nós aqui temos hoje era proibida antes do 25 de abril. Isto é muito importante e, portanto, penso que cada vez mais faz sentido comemorarmos o 25 de abril. Por isso, a Voltada Poente resolveu convocar os seus associados para esta sessão e vamos dar início à sessão precisamente com o grupo VAP e Cavaquinhos, com a canção Maria Faia, de Zeca Afonso, que, como sabem, está associado ao 25 de abril. Yeah.
Então, depois deste momento maravilhoso, desta introdução, que nos cativa a todos, naturalmente, passaríamos a um momento de poesia. E, como sabem, a poesia foi uma arma muito importante antes do 25 de Abril. Já que não era permitido a expressão em termos políticos de outra forma, as pessoas que não concordavam com o regime tinham que socorrer de meios, e um deles foi a poesia. Todos nós nos conhecemos um grande poeta que escreveu poemas, mas que não estava cá. Manuel Alegre, toda a gente sabe. Hoje na Assembleia da República foi cantado A Prova do Vento que Passa, que é um dos poemas conhecidos, precisamente do Manuel Alegre, e estranhamente o poeta não estava lá. É uma posição que temos que respeitar, tal como não estavam outras figuras políticas, o caso de Mário Soares, e dos próprios capitães de Abril, não estavam, a Associação 25 de Abril não estava. Isto se calhar pode nos fazer refletir um bocadinho. Portanto, a poesia foi uma arma importantíssima antes do 25 de Abril, e então eu iria passar a palavra aqui à nossa associada Idalina. Estou aqui. Sim. Faça favor de chegar aqui à frente. Nos vai ler um pequeno poema do 25 de Abril. De Abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inteiro e limpo, onde emergimos de noite e do silêncio, e livres habitamos as substâncias do tempo. De Sofia de Mel Tainer. E então, seguidamente, passaria eu a ler aqui um poema que tem a ver também com o 25 de Abril, embora não seja literalmente dedicado ao 25 de Abril, mas é a chamada Ode à Paz, que muita gente naturalmente conhece, de uma poetisa que foi importantíssima também no início da Revolução, que é Natália Correia, em Inéditos. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul claro do dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães, a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz, com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu conjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida. E seguidamente chamaria o César, que nos vai ler 2 poemas da sua autoria. Isto é um olhar mais pós-25 de Abril, uma vez que, tal como tinha dito, somos associados que nasci já depois da Revolução. Portanto, é um olhar para o passado, mais do ponto de vista do sonho e da liberdade. Eu vou fazer uma pequena introdução antes dos poemas e depois ler os poemas propriamente ditos. O primeiro poema chama-se Água e Doce de Maracujá, e embora o título não denuncie, é uma reflexão sobre o ponto de vista mais existencial, de uma busca que se procura, tal como a perseguição de uma utopia,
ou o superlativo superior de caráter positivo, como é dito no poema, como foi 25 de Abril, mas que depois de encontrado não produz o efeito desejado, que obriga a sociedade a sentir a necessidade de se reinventar. É uma luta permanente entre o doce do sonho, que é a utopia, e o amargo da realidade encontrada, depois de sonhada, tal como o agridoce de maracujá. Agridoce de maracujá. Quando a estrada parece infinita, numa busca de uma alma que dormita, em acaso encontrado um superlativo, superior de caráter positivo, entrelaça-se um gato novelo, de um amargo doce, quente e gelo, no desejado latente destino. Mas se tal não produz equilíbrio, em corpo e alma em desatino, mais nada resta ao ser que rever os intentos desejados e morrer para renascer em novos enigmas e sonhos encontrados. O segundo poema é algo um bocadinho mais extenso, conjuga três entidades: o mar, que é o Atlântico, um restaurante e o reflexo do vidro do restaurante. É mais uma reflexão sobre o momento, é em verso livre, não rima, mas preserva o sentido poético. Eu diria que se assemelha mais a um ensaio, porque no fim conclui e relaciona os três elementos, com o sentido de prisão, na rotina de movimento que existe no restaurante, na liberdade, associada ao mar Atlântico, e o resultado da sua junção, respectivamente, que aparece no reflexo do vidro do restaurante, mas como reflexo é desprovido de realidade humana, pois só existe numa imagem. É mais a impossibilidade da coexistência entre a realidade e uma prisão, que é a rotina do restaurante, e a total liberdade do mar Atlântico, numa mesma realidade que as aglutine e que não consegue ser mais do que um reflexo das duas imagens plasmadas no vidro. Mas, isso depois vai-se ver no poema, eis que existe um utente que é visionário, e tal que todas as revoluções necessitam de utentes visionários. O Atlântico sereno, o restaurante e o reflexo. Atlântico sereno, corres lento na tua infinitude. As luzes do porto de embarque, atentas, dão-te um ar de pensamento interno, sob um céu cinzento e eterno. O movimento num restaurante em que te vislumbro faz notar nele o falatório, mas a tua imagem parece serená-lo. As luzes são frescas à noite, e o luar nem se vislumbra, pois a noite impediu a lua e o porto está inerte, sem movimento, apenas de vigia. Os empregados apressam-se e aprisionam-se no interno retorno, ora balcão, ora mesa, ora pedido, ora serviço, ora pressa, ora espera. Este quadro não ficaria completo se não falasse do reflexo dos utentes do restaurante no vidro. Nesse reflexo estão todos juntos, numa amálgama de formas e de contornos. As suas existências reais, porém, denotam a sua primeira dimensão e projetam as suas vidas, diálogos, interação, emoções e desejos de liberdade. Mas tu, mar, continuas sereno, a noite mais noite, as luzes mais luzes e o céu à espera das estrelas. Tudo é sereno neste Atlântico, mar de descobertas e viagens sonhadas numa segunda dimensão. O reflexo dos utentes no vidro divide o restaurante e a noite exterior. O reflexo é uma terceira dimensão, aquela em que os utentes existem sem existirem e aquela que desaglutina o mar, o céu, a noite, as luzes e o porto, plasmados na mesma imagem, na mesma paisagem. O reflexo é o sítio onde as duas realidades se encontram. É o sítio da revolução, na fronteira do real e daquilo que apenas é imaginado. No restaurante, no porto, nas luzes, nos empregados, utentes, pedidos de serviço, no céu cinzento, nas estrelas que não vêm, na lua interdita, no mar sereno e nesta paisagem. Tudo isto está no reflexo do espelho, e o reflexo do espelho junta as três dimensões. A primeira resulta dos movimentos dos utentes e os empregados do restaurante presos na sua rotina e que dela se querem libertar. A segunda, em que a utopia de uma liberdade se faz transparecer no mar imenso, dimensão de novas descobertas e de novos mundos para o mundo, tal como o sonho de uma sociedade revolucionária que se pretende alcançar. A terceira resulta da fusão das duas anteriores, em que utentes, empregados e o Atlântico sereno estão plasmados no mesmo reflexo, mas cuja fusão resulta apenas isso, um reflexo desprovido de realidade humana e interrelacional, numa fronteira que separa a prisão da rotina do restaurante e a liberdade de um Atlântico imenso e que juntos não existem senão no espelho, frágil e desprovido de uma realidade física,
sendo apenas um vidro sujeito a curvar-se. Mas eis que um dos utentes se dirige ao vidro e o quebra, para ver a extensão de uma nova realidade, a do mar imenso, a da brisa que lhe sussurra à face, o cheiro da marzia que o deixa inebriado e aquele barco atracado no porto, à espera de ser embarcado e de seguir viagem na esperança de encontrar novos mundos para este mundo. Eu, antes de prosseguir, queria dar de facto os parabéns, porque acho que fez uma interpretação real do 25 de Abril. Acho que não é, o 25 de Abril não é uma utopia, foi uma utopia. Se calhar, eu recordo perfeitamente, quando fui para a guerra, nos meus tempos, nunca pensaria que se calhar dali a 2 anos teríamos uma revolução deste género. Mas, felizmente, o 25 de Abril é bem real, e acho que o César fez-nos aqui uma aproximação, de facto, do 25 de Abril, poeticamente feito com esta realidade que o 25 de Abril nos trouxe, e que é uma realidade de liberdade, que é muitíssimo importante. Pedi a Lourdes para vir declamar o poema. Já que estamos a falar de liberdade, é liberdade e não é liberdade. É a liberdade de deixar o outro ser nosso amigo e nós deixarmos o outro ser o que ele é. Um poema que eu descobri há pouco tempo, que dizem, há quem diga que era a autoria de Fernando Pessoa, mas parece que não, era um poeta desconhecido, mas é que eu achei muita piada e pronto, vou ler. É o poema do amigo aprendiz. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher esse teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Muito lindo. E então, para finalizar este momento de poesia, vou pedir aqui ao nosso Presidente da Assembleia que nos leia um poema de Lário dos Santos. Toda a gente conhece Lário dos Santos, conheceu, não é? Um grande poeta ligado ao 25 de Abril. É um bocadinho longo este poema, mas eu gosto. Do pouco que leio, Lário dos Santos é um poeta que eu gosto. E pronto. E é muito longo e eu quase que não tive tempo de ler uma vez só, por isso, olha, acaba. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira de terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socólogos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sob um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país que de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mundo acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava a este país Portugal suicidado.
Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socolcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade, era ainda uma criança, mas já era liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror, da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida de que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais civis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda, que não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem emprega contra a posição contrária, nunca oprime nem persegue, é a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadeu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena, um poeta que cantava, o povo é quem mais ordena. E então por vinhas, sobredos, vales, socolcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se açoitavam, era a hora da verdade, para as hienas que mandavam, a hora da claridade, para os sóis que se despontavam, e a hora da vontade, para os homens que lutavam. Em idas, vindas e esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças, e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia soldado amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma razão, dormimos na mesma cama, comemos do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, antes de quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, e que das espingardas fez livros, para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas, para lavrarmos a terra e as balas disparadas, apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, que antes de quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital, os novos mestres de aviso, o povo de Portugal deu poder a quem o quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que ali fora dado saiu das nossas entranhas. Saiu das vinhas, sobredos, vales, socolcos, searas, serras, atalhos e veredas, lesírias e praias claras, onde um povo se curvava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quisesse roubar alguém, não ficava na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pareu, agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez e essas celas tão frias, tão cheias de surdidez,
que espreitavam como espias de todo o povo português. Agora já floreu a esperança da nossa terra, às portas que Abril abriu, nunca mais ninguém a cerra. Contra tudo que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou à própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais será vencido. Contra tudo o que era velho, levantando como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então, operários mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros, empregados de balcões, mulheres adias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebunchavam, cantores que não se vendiam, mas que quando estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade.